Oi, oi pessoas, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Gente, hoje vai ser um bate-papo com vocês, tá? Porque eu não posso deixar de postar os vídeos, né, que é segunda e quarta. Então, assim, como eu não gravei nenhum conteúdo, né, pra quarta-feira, referente a cabelo, unha, essas coisas, eu resolvi gravar um vídeo conversando com vocês sobre uma experiência que eu tive, né, com Deus. Eu não tô com minha Bíblia aqui, é lá que eu vou lá buscar ela. Mas antes de eu falar o que eu tenho pra falar, o pequeno testemunho e tudo mais, eu vou vir lendo o Salmo 125. Procure ler em algum lugar aí na Bíblia sua, tá? A minha Bíblia é essa daqui, Bíblia Pentecostal, edição Promessas, letra gigante, e com a harpa cristã, tá? No caso é Bíblia e harpa pentecostal, tá? Vamos lá no Salmo 125, por gentileza, vocês já abram aí. Porque antes de eu falar o que eu tenho pra falar, eu preciso ter um contexto, um respaldo bíblico pra isso, sabe? Então, vamos lá. E depois tem uma indicação de livro pra vocês. Ainda não li muito sobre, mas eu tô lendo por um motivo que vocês vão ficar sabendo daqui a pouco. Vamos lá. Salmo 125. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que os justos não estenda as suas mãos à iniquidade. Faze bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levai-os ao Senhor, ó Senhor, com os que obram maldade, paz haverá sobre Israel. Focando aqui, ó, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Vamos lá. O contexto é sobre isso aqui. Ontem foi falado isso lá numa oportunidade na igreja. E eu, nesse momento, voltei minha mente para uma experiência que eu tive. Que eu até comentei com meu marido, tava lavando roupa. Atualmente, eu não estou no CLT mais, não estou trabalhando efetivo. Pretendo voltar, né, porque, infelizmente, ainda, por enquanto, as redes sociais ainda não tá me dando um retorno financeiro. Então, eu preciso de um retorno financeiro efetivo para terminar de pagar algumas coisas. Por exemplo, a minha moto, essa motinha aqui maravilhosa que eu tenho ela. Então, assim, eu preciso terminar de pagar. Eu tenho 1 ano e meio pra pagar, né? Então... Mas o testemunho vocês vão entender. O que acontece? Eu ainda não arrumei nenhum trabalho, que foi o Senhor que abriu a porta. Por quê? Eu entrei em 2, só que foi com as forças do meu braço. Não foi algo que o Senhor preparou, sabe? E por isso eu me frustrei nessas vagas e, infelizmente, em nenhuma das duas eu me mantive. Era estágios, né, no caso. E minha última parcela do seguro foi agora em janeiro. Então, assim, eu tô me mantendo somente com minhas faxinas, com meus biquinhos, que é mais faxina mesmo. E o resto eu fico em casa. Já arrumei a casa, eu tô de boa, né? Então, eu estou gravando conteúdo pra vocês. Eu moro numa zona rural, então pra sair daqui pra ir na cidade, por exemplo, na casa da minha mãe, por exemplo, ficar lá com ela, é um pouco complicado, né, questão de gasolina, mas já que eu não tô tendo tanto dinheiro assim, né, o dinheiro tá realmente contado. Meu cachorro lindo e maravilhoso, esse daqui, inventa de dar positivo pra leite. Meu cachorro lindo e maravilhoso deu positivo pra leite. O que acontece? Meu marido comprou um remédio, que 450, e eu paguei os exames, R$400. E esse dinheiro não era um dinheiro que eu poderia tirar agora, né, no momento, porque eu não estou trabalhando efetivo. Né, eu estou gravando alguns conteúdos pro TikTok, porque lá tem a comissão, né, no TikTok Shop, eu consegui bater os 2K, então quem me segue aqui, quiser seguir lá, fica à vontade e já me ajuda, né, nas comissões, comprando alguma coisa lá, né, por exemplo, essa capinha, eu comprei lá no TikTok Shop, divulguei lá pra vocês, né, então é isso. Resumindo, é isso que aconteceu na minha vida. Eu reconheço que eu tenho algumas falhas que eu preciso melhorar pra adentrar no mercado de trabalho novamente. Já identifiquei o que é, né? No caso, não sei se foi esses motivos, mas eu me autoanalisei. Falei assim, olha, eu preciso melhorar isso na minha postura para eu conseguir ficar no trabalho. Mas o trabalho, Deus, agora então tá nas suas mãos. Eu vou fazer minha parte, né? Vou reformular meu currículo,
Não coloquei essas experiências frustrantes, não coloquei. Deixei só a última mesmo. Orando e enviando e-mail. Orando e enviando e-mail. Minha vida tá sendo essa, né, nessa questão de trabalhar, né? E eu falo com Deus o trabalho específico, com detalhes, dia da semana, horário. Eu sou específica com o Senhor. Isso eu sou, bem específica. E esse texto me pegou um pouco ontem, e tá me pegando agora nesse contexto, por quê? Foi a questão da confiança. Eu falei há uma semana atrás para uma das minhas líderes que eu paguei minha moto até junho desse ano. Eu paguei no final do ano passado até junho, então eu adiantei várias parcelas. Então eu tenho até junho para arrumar outro serviço e me conseguir manter o pagamento das parcelas dela. Beleza. Falei com ela, nossa, é perigoso o Senhor me abrir uma porta para mim no dia 31 de junho, que é, né, o último mês que eu teria, entre aspas, para pagar a moto. Aí ela virou para mim e falou assim, é o mais certo mesmo dele fazer, porque ele vai te testar até o último segundo, aonde está a sua confiança. Aí eu baixei a orelha, né, puxei e falei assim, verdade. Porque eu falei brincando e ela falou sério, né. E eu falei assim, nossa, verdade. Aí essa semana eu vou lá e escuto um testemunho de uma moça, e ela diz assim, um testemunho dela, que ela fez um concurso público, ela passou, acho que em 10º lugar, e precisava de vários documentos para esse concurso, para tomar posse. E um documento dela não tinha, ela não tinha esse documento, não tinha acesso, e era só em Brasília esse documento, se eu não me engano, é só Brasília que poderia tirar esse documento para ela. E ela foi, né, na pré-posse, no caso era só para pessoas conferirem, ver se a pessoa realmente existe e tudo mais, tipo prova de vida, sabe? Não era posse mesmo não, era pré-posse, tipo um trem assim, para ver se alguém ia desistir e tudo mais. E ela chegou lá, o chefe do RH chamou ela, né, e falou, olha, sem esse documento você não tem como passar. Aí ela falou assim, por que não? É meu direito e tal. Ela falou um artigo lá pra ele, meio que discutiu assim, né? E ele falou assim, agora quem não vai te passar sou eu. Se você não arrumar esse documento até a tal data que você tem que voltar aqui, você não vai passar, porque eu não vou te passar, mesmo sem o direito. Algo assim do tipo. E ela falou assim, meu Deus, e agora? O que eu faço? Ela chegou em casa chorando pro marido e ele falou assim, ora. E ela orou. Ela orava e mandava e-mail. Porque a comunicação com Brasília era só e-mail. E o documento não chegou. Chegou a data e o documento não chegou. Então a oração dela, ela disse que mudou. Falou assim, ô Senhor, faça esse moço esquecer da minha vista, esquecer que era eu aquele dia e tal. E quem atendeu ela no dia? O rapaz. Aí ela falou assim, agora já era. É ele que tá aqui me atendendo, então eu não vou conseguir. E conversa vai, chegou a vez do documento e ela não tinha o documento. Aí ele falou assim, você é fulana. Aí ela falou assim, eu sou fulana. E ela falou assim, na cabeça dela, falou assim, nossa, já era. Ele lembrou de mim. Meu Deus, você não tá me vendo aqui, Senhor? Porque ela orou, né, pra falar pra Deus esquecer. Mas Deus fez melhor. Ele virou para ela e falou assim, tá na sorte. E diz ela falando, né, que ele virou com um deboche e falou com ela assim, você tá numa sorte, porque eu não sou mais chefe do RH. Aí ela virou assim, que ela falou assim, deu vontade dela falar em línguas, deu vontade dela gritar, mas ela se manteve e falou assim, eu vou olhar com o atual chefe se dá pra passar você, sem esse documento. O que acontece? O atual chefe falou assim, dá pra passar ela, então ela passou e tomou posse, né, da bênção dela, né, que era a vaga. E o que eu tiro com isso? No último minuto, Deus agiu. No último minuto. Não foi no último dia, é no último minuto. Porque ela teve que ser chamada, teve que achar que Deus não estava vendo ela, teve que passar por vários pensamentos que não ia conseguir, que não ia ser capaz, para na hora que ela chegasse lá, ele falasse com ela, eu não sou mais chefe do RH. Aí ele falou com ela, repetiu para ela de novo, o chefe te passou, você deu sorte, menina. Aí ela virou para ele e disse, sorte não, foi meu Deus. E saiu de cabeça erguida e tomou posse da sua vaga. Então, assim, eu tiro isso pra mim, sabe? Olha, é perigoso, dia 31 de dezembro, dia 31 de junho, eu estar empregada. Mas, assim, no último minuto, né? No último dia. Porque no próximo mês eu teria que pagar, né? A parcela da moto. E o que eu tiro disso? É o que eu acabei de ler. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Permanecem confiantes no Senhor para sempre. Permanecem confiantes na promessa do Senhor para sempre.
Eu era uma pessoa, gente, agora que é o outro testemunho. Eu era uma pessoa que tinha pavor, tá? Pavor, essa é a palavra, pavor, de eu chegar a chorar quando falasse pra mim assim, você vai ter filhos, você precisa de filhos, você tem que ter filhos, filhos e filhos e filhos. Eu ainda tô em fase de aceitação, tá? De ter filhos, na questão de ter filhos. Eu não me lembro, não me recordo de nenhum trauma, tá? Muitas pessoas falam, deve ser trauma. Eu brinquei na minha infância, não criei meu irmão, eu tive uma infância super saudável, então, assim, não sei se é realmente um trauma de infância. Mas, assim, não vem ao caso, psicólogo futuramente vai me dizer. E eu tinha um pavor gigantesco. E casei, né, gente? Sou casada há 3 anos. Até então ainda não tive, mas eu programo pra ter daqui a um tempo. A minha ideia tá amadurecendo de ter filhos. E é um grande passo, porque eu não queria de jeito nenhum, e eu passei a pensar na possibilidade. Não é algo certo ainda, mas eu já penso na possibilidade. Pra mim já é um grande passo. Pra uma pessoa que não pensava de jeito nenhum, que não tinha nem nome, hoje em dia já tem um nome. Assim, se tiver um menino, já tem um nome. A menina, quem vai escolher é o meu marido. O acordo foi esse. Então, assim, pra uma pessoa que não queria de jeito nenhum, está começando a pensar na possibilidade, já é um grande passo. Para quem chorava de pensar em ter um filho, já é um grande passo, né? Está pensando na possibilidade. E o que eu tiro com isso? É a confiança no Senhor, né? Se você passou pelas águas e falou assim, Deus, agora não vive mais eu, mas você vive em mim, é sobre isso. É sobre você estar lá assim, gente do céu, preciso de um emprego, no meu caso. Preciso de um emprego, e a porta fecha. Hoje mesmo me ligaram com retorno. Hannah, infelizmente, você não vai passar para a próxima etapa. Eu me frustrei? Fiquei triste? Não, porque eu falei assim, então não era pra ser. Porque eu dei meu melhor, falei o que eu tinha que falar, mantive a postura e tudo mais, e realmente não era pra ser, né? E continuo tentando, porque, né, quem tenta, uma hora alcança. E eu estou orando pro Senhor especificamente sobre esse emprego. E foi isso que eu queria falar pra vocês. A confiança no Senhor em todos os sentidos. Mesmo que a sua visão humana não tá vendo o agir dele, ele está agindo ao redor, sabe? Ao redor. À sua volta. Eu ainda não vejo o mundo espiritual. Tenho um pouco de receio de querer ver. Acho que eu não acho que eu não vou querer ver, não. Porque ao mesmo tempo que eu vou ver antes, eu vou ver demônio. Eu não sei se eu vou querer. Mas foi pregado sobre isso, né? Caso a gente não tá ontem, né? A gente não tá preparado, às vezes, não tá liberto o suficiente, não tá lavado o suficiente para receber algo de Deus. Por exemplo, batismo do Espírito Santo, você só é batizado com o Espírito Santo se você estiver preparado para isso. Se você tiver de qualquer forma, ou tiver, não falo em pecado, mas tiver disperso, eu tenho uma invejinha aqui, eu tenho uma raivinha ali, eu tenho um perdãozinho aqui para perdoar, ali não perdoei ainda, o Espírito não vai descer sobre a sua vida. Nem batiza em línguas ou o que for. Porque tem muita gente que é batizada em línguas, mas não é batizado em questão de girar, pular, essas coisas. No meu caso, eu já fui batizada em línguas, mas eu não girei, não pulei, nada do tipo. Cada um é específico, né? Não é todo mundo que não é igual. E, por enquanto, também eu canto aqui em casa, eu tento cantar, né? Mas eu tô percebendo que eu tenho uma dicção, eu tenho uma predisposição boa também para falar para mulheres, para falar para jovens, para conversar com os jovens, sabe? Então, no caso, talvez uma pregadora de jovens futuramente, vou em busca disso. Mas eu sinto que falar para jovens é o meu lugar, sabe? Onde eu tava conversando com uma das jovens, eu falei com ela, quando você for casar, você me procura que nós vamos conversar e tal. Porque ela é leiga, né, nessa questão de casamento, que vocês me entendem. Aí eu falei com ela, você me procura que nós conversamos e tudo mais. Então, tipo assim, eu sou uma pessoa muito desenvolta com os jovens. Não tenho patas na língua, desde que você esteja casado, né? Se você não for casado, aí vai tomar uma lapada. Mas, eu sou casada, casei por 20 anos. Tenho um bocado de experiência ali naquela questão de convivência, questões sexuais, eu não tenho tapas na língua, eu não tenho por que não falar disso, porque crente também faz essas coisas, gente, você sabe, mas crente faz. Eu até pensei em fazer um papo calcinha com vocês aqui, só que eu esqueci de gravar esse vídeo. Quem sabe, né, uma outra ocasião eu gravo esse papo calcinha, né, talvez eu troque de roupa que gravo até hoje mesmo, pra não ficar o vídeo com a mesma roupa, né. Mas é bem interessante, sabe? Por quê? Na própria Bíblia, nós temos, acho que é Cânticos, se eu não me engano, tá, gente? Eu não tenho certeza, mas acho que é Cânticos que fala sobre isso. Sobre a relação sexual dos casados. Casados, tá? Casados. Se eu não me engano, é Cânticos que fala sobre isso, sabe?
em parábolas, né? Como fala, em exemplos, em questões não tão explícitas, mas figurativos, né? Em questões figurativas, mas dá-se a entender, né? Quem é um bom leitor, um pingo no i é letra, né? E é um livro parecido com o Apocalipse, porque o Apocalipse também é bastante figurativo, mas tem um exemplo, um contexto por trás, que é o caso de Cânticos. Depois eu vou estudar um pouco mais sobre Cânticos, para trazer esse papo calcinha baseado na Bíblia, né? Papo calcinha bíblico, né? E para mulheres casadas, né? Porque se você namora, você não devia nem estar fazendo isso. Começa por aí, tá? E é isso, gente. O testemunho de hoje foi esse. O que eu tenho para passar para vocês hoje é isso. Confiança no Senhor. Ponto. Mas tá tudo dando errado, a moto quebrou, a gasolina acabou, eu não consigo sair, abriu uma cratera aqui no meu quintal, meu cachorro morreu, meu filho, não sei o que. Confiança no Senhor. Porque esse olho aqui de carne não vai ver o que está acontecendo mesmo. Não vai ver. É livramento de alguma forma para a sua vida. Mas continua fazendo sua parte também, tá? Não vai orar para Deus pedir um emprego, mas também não vai fazer um curso, não vai fazer uma faculdade, não vai fazer um currículo para entregar, aí também fica difícil, né? Aí Deus trabalha, mas ele trabalha com a sua ajuda, né? E é isso, gente. Quem sabe, né, a gente faz um papo calcinha aí mais pra frente. Não sei ainda. Vou fazer um roteirozinho pra mim pensar muito bem o que eu vou falar, pra não falar muita coisa que talvez escandalize, né? Porque eu carrego a presença do Senhor, então eu tenho que carregar a presença do Senhor com diligência, com vigilância, pra não escandalizar. Eu quero trazer esse vídeo pra vocês, papo calcinha e tudo mais, mas eu quero trazer esse vídeo pra vocês com amadurecimento e com a palavra, com a Bíblia. Por quê? Às vezes eu posso falar algo que escandalize e afaste pessoas de Deus. Então não é isso que é meu plano. Meu plano é aproximar, né? Aproximar as pessoas de Deus. Porque muita gente é muito religiosa, fala muita coisa sobre a relação sexual que a Bíblia protege. A Bíblia fala que pode. Não tem necessidade de falar que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, entendeu? Então, assim, eu quero entender um pouquinho melhor de Cânticos. Vou ver se eu estudo o livro Cânticos para trazer esse vídeo para vocês, mas com respaldo bíblico e conselhos, né? E o livro que eu tenho para indicar para vocês hoje é esse livro aqui, ó. Eu ainda não terminei de ler, estou no início dele mesmo, mas só pela capa já me interessou. Olha esse título: A Saúde Emocional de uma Mulher de Deus. Só que já me pegou, tá, o livro. E eu tô na página 16. Eu vou até começar a ler ele de novo, depois que eu editar esse vídeo aqui e tudo mais, e editar os vídeos que eu tenho para editar. Vou começar a ler ele, porque eu já arrumei a casa tudo pronto, a agenda também já tá pronta, então eu vou ficar mais à toa, então eu vou fazer algo para edificar minha alma, né? E é isso, gente. Tô morrendo de calor. E é isso. Eu vou estudar também Cânticos pra trazer o vídeo de papo calcinha pra vocês no sábado. Então, essa semana eu devo gravar esse vídeo pra vocês. E é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo, meus amores.